Tem muita gente comprando os apartamentos novos que estão pipocando em São Paulo, achando que estão fazendo um bom negócio e vão quebrar a cara, porque os corretores estão escondendo essa informação de vocês. Meu nome é Bruno Kim, eu sou arquiteto urbanista, eu tô quase 20 anos melhorando a qualidade de vida dos meus clientes, desde o momento da compra do apartamento até o final, seja construindo uma casa nova, seja reformando um apartamento para eles. E hoje eu vim aqui para te ajudar em algumas etapas desse processo que são muito importantes para você ter qualidade de vida e não cair em nenhuma cilada. Toda vez que eu falo de apartamentos novos na outra rede, tem gente que me manda DM falando que comprou um apartamento, não entendeu as medidas, depois que entregaram achou que ficou pequeno, e aí não quis mais morar, mas quis botar para Airbnb, mas o prédio não deixa, e ficou com aquele imóvel parado na mão. Ou teve gente que comprou um apartamento, estúdio, achando que era só botar para Airbnb que ia conseguir rentabilizar e quebrou a cara, porque o prédio proibiu Airbnb ou coisas do tipo. Em outros vídeos eu já expliquei como você consegue entender melhor o apartamento que você está comprando e como certificar das coisas para que você não caia nesse tipo de cilada. E nesse vídeo eu falo de uma coisa um pouco mais burocrática que tem a ver com as categorias que se enquadram em cada apartamento, que definem se você vai poder botar para alugar para um Airbnb, ou se você vai poder comprar na planta, esperar valorizar e vender o apartamento no momento seguinte. Muita coisa que muita gente não sabe e muita coisa que corretor nenhum fala, porque tem muito corretor que não está preocupado com você depois que acontecer a venda. Eles só querem vender e depois você que se vire com esse problema na mão. Ou talvez tem corretor que não faz nem por mal, mas é só porque é mal informado mesmo. Desde já, eu já peço para você compartilhar esse vídeo com todo mundo que está procurando um apartamento na planta e para todo corretor que está desinformado e que quer te vender alguma coisa sem informação. Antes de falar de HIS, de HMP, de NR, todas essas siglas que parecem super cabeludas, mas que você precisa saber na hora de comprar um apartamento, vamos contextualizar por que essas coisas existem. Em São Paulo, em 2013, teve uma coisa que é chamada de plano diretor. O plano diretor nada mais é do que as diretrizes de uma cidade para definir onde são as áreas que vão ter mais adensamento, para onde a cidade vai crescer, onde é preferível que as pessoas morem, onde que é preferível ser mais comercial, ou até mesmo industrial, ou até mesmo rural. E o plano diretor de 2013 ele tinha uma diretriz, que é olhar a cidade, ver que tem muitas áreas que têm infraestrutura de ônibus, metrô, saneamento e que poderiam ser mais ocupadas, e por outro lado tinham muitos miolos de bairros que estavam sendo devastados por prédios muito altos, então ruas que eram estreitas, que era de casinha, sobe um prédio altão, acaba com a característica do bairro e acaba com a qualidade de vida das pessoas que estão morando lá. Então em 2013 fizeram esse plano diretor que já teve uma revisão, mas de forma geral as diretrizes são perto de estação de metrô, perto de corredores de ônibus, perto de grandes eixos de estrutura, de infraestrutura da cidade, vamos colocar bastante gente morando, para também terem menos dependência do carro, e a contrapartida disso é a gente preservar os miolos dos bairros para que eles sejam lugares mais calmos, lugares com menos gente morando, menos densas, para que se preserve a calma dos miolos dos bairros em contrapartida da agitação, do adensamento, de colocar mais gente morando perto das áreas de infraestrutura. A consequência desejável disso é fazer com que mais pessoas tenham acesso a regiões bem servidas de infraestrutura na cidade, enquanto as pessoas que têm mais condição conseguem morar em lugares mais calmos, ou que precisam de um carro, você consegue morar no miolo do bairro de uma forma mais calma, isso bastante de forma geral. E para isso acontecer, não adianta só fazer grandes prédios com um monte de gente nos eixos de avenida, metrô e ônibus e deixar o miolo do bairro preservado. Tem outras camadas de legislação que são necessárias de serem feitas para que isso aconteça da forma que se pensava que ia acontecer naquela época. E passado todos esses anos, mais de 10 anos, e algumas revisões de legislações relacionadas a esse marco, que foi 2013, apareceram algumas restrições, o que você pode ou não pode fazer com cada tipo de imóvel que você está comprando. Eu não vou falar de todas as categorias, porque é muita coisa, mas para você ficar sabendo, existe habitação de interesse social. Dentro de habitação de interesse social, que a HIS tem as suas subdivisões, a HIS 1, 2,
tem habitação de mercado popular, tem os imóveis não residenciais, tem os imóveis residenciais tipo R2B, e hoje eu vou falar de alguns tipos desses para que vocês estejam cientes daquilo que você está comprando e o que você pode ou não pode fazer com cada tipo de imóvel. Aqui eu vou falar de algumas categorias que eu acho que vão ser as mais populares e as mais úteis para você. Dependendo da categoria que se enquadra o imóvel, talvez você tenha uma restrição do tipo de apartamento que você pode comprar baseado na sua renda. Pode ser que você tenha algum tipo de restrição, se você pode vender o imóvel imediatamente depois de ele ser construído ou se você tem que segurar esse imóvel. Primeiro vamos falar do HMP, que é Habitação de Mercado Popular. Muita gente não sabe, mas para habitação de mercado popular, se você for morar e estiver esperando algum tipo de valorização, esse tipo de coisa para vender o apartamento, saiba que você não pode vender o apartamento antes de 10 anos. E se você estiver comprando o apartamento com a pretensão de botar para alugar, ele não pode servir para Airbnb, por exemplo. Ele só pode servir para locações acima de 6 meses. Além disso, por ser uma habitação de mercado popular, que é desejável ter bastante perto de área de metrô e ônibus, é desejável que esse tipo de imóvel seja acessível. Então, por isso, não só as pessoas que compram precisam ter uma determinada renda, como as pessoas que alugam do comprador, se for o caso, também precisam ter uma determinada renda. E não só isso, tem um teto do quanto você vai poder cobrar pelo aluguel para quem você está alugando o apartamento, caso você seja o comprador. Então, no caso da HMP, o aluguel não pode passar de 30% da renda máxima permitida para compra para esse apartamento. Ou seja, se você está querendo comprar um apartamento para rentabilizar ou para vender, você não pode vender antes de 10 anos e você vai ter esse teto do quanto você vai cobrar para a pessoa para quem você está alugando o apartamento. Você precisa ter essas informações para saber se esse tipo de apartamento ele é ou não é vantajoso para você. Agora vamos falar dos NRs, que são os não residenciais. Os não residenciais, como o nome já diz, não é para você morar, tá, gente? É para você comprar, para investir. E você não pode passar de um contrato de locação acima de 90 dias. Então, o não residencial, ele tem essa especificidade de aluguéis de curta temporada. Mas, ao contrário dos HMP, ele é um tipo de imóvel que pode ser vendido a qualquer momento. E é claro que falando de HMP, NR, R2V, cada categoria tem um tipo de atratividade diferente. É por isso também que cada categoria tem um preço diferente. Mas uma coisa para vocês prestarem muita atenção, por exemplo, é que eu ouço muita história de gente que comprou um apartamento pensando em botar para Airbnb, mas o prédio que não deixou fazer Airbnb, porque afinal de contas pensa, você faz um prédio, tem um monte de gente morando nos apartamentos, e aí tem outros apartamentos que são para short stay, você tem um público que é desconhecido para dentro do apartamento, você tem um conflito de público dos condôminos, tem gente que quer morar com segurança, conhecendo seus vizinhos, imagina o tempo todo chegar gente que você não conhece. Então, às vezes, o prédio barra, principalmente os lançamentos que foram feitos alguns anos atrás, eles não são preparados para isso. Então, o próprio prédio, os próprios condôminos, os moradores, eles impedem o funcionamento de Airbnb nesses prédios. E é muito importante que você verifique se o prédio está preparado para isso ou não. No caso do Hit Paulista, que é esse empreendimento que eu estou aqui, ele já veio preparado para isso, para não acontecer esse tipo de coisa. Ou seja, existe a parte não residencial do mesmo edifício, a gente tem o HMP, a gente tem o NR e a gente tem o R2V, que eu vou falar daqui a pouco. Mas as portarias, elas funcionam de formas separadas, então tem um prédio só, mas tem acessos diferentes, e isso contribui para que não tenha essa coisa de você comprar achando que vai poder botar para short stay e depois não botar, porque a própria estrutura física do prédio já é prevista, já é preparada para isso. Agora vamos falar do R2V, que é o Residencial 2 Vertical. Diferente do HMP, ele não tem restrição de renda para você comprar o apartamento. Você pode vender o apartamento a qualquer momento, igual o NR. Ele pode ser usado tanto para long quanto para short stay, ou seja, aluguéis para longa ou para curta temporada. E você pode vender esse apartamento a qualquer momento. Então, recapitulando, HMP é o que tem mais restrições, aí passa por NR, que tem médias restrições, e a gente vai para o R2V, que é a categoria que quase tem menos restrições para você usar o seu apartamento, ou para você destinar o apartamento da forma que você quiser, seja para morar, seja para alugar. Aqui no Hit Paulista a gente tem essas 3 categorias de apartamento.
E como eu falei, desde a concepção do empreendimento, já é previsto para que essas categorias consigam conviver entre si. Em apartamentos novos, é muito comum que vocês vejam categorias misturadas no mesmo prédio. Por quê? Isso daqui não é só uma questão comercial, não é só uma questão burocrática. A gente, que é arquiteto, a gente acredita numa cidade, que a melhor cidade é a cidade mista, um bairro misto, que tem usos mistos, que você possa ter uma lojinha no térreo, um mercadinho no térreo, um restaurante, um café no térreo do seu prédio, ter públicos diferentes morando na mesma torre, e que o máximo de pessoas tenham acesso às infraestruturas da cidade. Com isso, a gente consegue uma cidade mais plural, mais democrática e socialmente mais benéfica para todo mundo. Por outro lado, é claro que essa mistura de usos e de públicos pode trazer algum tipo de confusão, e é por isso que existem essas regras. Então não é para complicar a sua vida, mas é para a gente conseguir ter cidades mais amigáveis, mais democráticas. Por outro lado, tem muita incorporadora que está escondendo essas informações de você, e eventualmente você vai comprar um apartamento que você não vai conseguir destinar da forma como você gostaria. Então, eu estou passando essas informações de forma bastante resumida para você ter ciência do que você está comprando, porque se bater alguma vigilância, alguma fiscalização, todo aquele investimento que você pensou que ia ter algum tipo de retorno, seja financeiro, seja em qualidade de vida, por morar naquele lugar que você gostaria, pode não acontecer. Além de uma cidade mais plural e mais acessível, a legislação beneficia empreendimentos que têm comércio no térreo, a tal da fachada ativa. Porque assim, pensa bairros que você se sente inseguro, você para para pensar, quase todos eles têm murões dos dois lados da rua, ou seja, não tem a vista da rua para dentro do apartamento, e as ruas elas ficam muito sombrias, ficam muito sem vida, e você fica dependendo da câmera de segurança de alguma mansão qualquer. A gente, como arquiteto urbanista, a gente tem como consenso que a cidade, a rua, que tem comércios da rua acontecendo, que permeabilidade dentro dos prédios para fora da rua, a gente mantém não só uma circulação constante, não estou falando de bagunça, não estou falando de festa, eu estou falando de ter gente vivendo a rua, e isso acaba trazendo mais segurança. Então imagina você andar numa rua toda murada e você andar numa rua agradável. Você consegue ver o canteiro de um prédio, ou você passa na frente de um restaurante, de um café. A rua, ela tem esse tipo de agitação que traz mais segurança, além de qualidade de vida, porque todas essas coisas que a gente precisa no dia a dia, seja um mercado, uma mercearia, um café, vão estar mais perto da gente. E se você chegou nesse canal por esse vídeo, aproveita para se inscrever, dá o joinha, porque tem vídeos que eu já postei e vídeos que eu vou postar com aulões gratuitos para te ensinar passo a passo a comprar um apartamento com segurança, que te atenda, que te traga um retorno e que te dê qualidade de vida, desde o momento que você está vendo o folder até o momento que você está lá com o corretor, analisando todas as plantas, negociando os preços. Se você quiser saber mais sobre isso, vem visitar o Rede Paulista, que é um empreendimento super bem localizado, perto da Avenida Paulista, na região da 9 de Julho. E vê a descrição, porque tem um cupom que pode chegar até R$ 25 mil de desconto na compra de um apartamento aqui.